Dia 19 de outubro tem estreia aqui na TV. Você vai acompanhar Expedições ao Sagrado, uma série de reportagens do jornalista, apresentador e escritor Rodrigo Alvarez, nos lugares sagrados mais fascinantes do mundo. E nada melhor do que ele próprio, para falar pra gente sobre essa jornada por regiões onde a história e a fé provavelmente deixaram as suas marcas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Léo. Rodrigo, bem-vindo. Boa tarde a todos. Prazer estar de novo aqui. Prazer é nosso sempre. Que gostoso isso. Conta pra gente um pouquinho, você veio falar pra gente dos caminhos, da última vez que você veio. E aí, agora vem Expedições ao Sagrado. Você sabe que é bem parecida a proposta, é isso né? Que eu ia te perguntar. Quando a gente fez o documentário Caminhos de Jesus, a ideia era percorrer os mesmos passos de Jesus, passar pelos mesmos lugares por onde Jesus passou. E depois disso, com um projeto chamado Jornada Infinita, que começou em fevereiro, eu comecei a viajar o mundo, visitando outros lugares sagrados em diversos países. Então a gente já está indo para 7 ou 8 países de viagens feitas que vão se transformar nos programas Expedições ao Sagrado, que são programas de 1 hora de duração, com viagens incríveis, Viagens por lugares que é difícil a gente ir. Até, por exemplo, lugares que as pessoas não podem ir às vezes, que a gente consegue ir. Por exemplo, mostrar a ilha onde São Paulo naufragou, Olha só. em Malta. Uau, que legal. Então, a gente vai mostrar uma ilha deserta que só tem uma estátua de São Paulo, é tudo que tem lá. Que é um episódio citado em Atos dos Apóstolos, na virada do capítulo 27, no comecinho do 28, está escrito que a ilha do naufrágio de Paulo foi Malta e lá tem a ilha. Então, são lugares que são incríveis, que falam da história e que falam muito também sobre a devoção. A gente faz a história da devoção. Que incrível. E no Jornada você tem, eu vejo bastante no YouTube também, você faz os recortes e vai falando das personagens daquela história. Quando você viaja a esses lugares e você fala, nossa, eu tô num lugar que ninguém vem, por exemplo, o que passa na sua cabeça? Você consegue, de repente, na sua mente criativa, imaginar como aconteceu aquela cena? Eu faço o tempo todo isso. Às vezes até eu faço isso para a câmera. Eu digo até isso. Olha, nesse momento eu estou imaginando como deve ter sido a fogueira de São Paulo aqui, o momento em que ele foi picado por uma cobra, e realmente você começa a ver e a tentar enxergar, imaginar como foi, A gente tem muita documentação para lembrar. Então, cada lugar é um lugar muito interessante e isso vai resultando nos programas. Às vezes tem programa que é um episódio só, ou seja, que é só vamos dizer, uma viagem, um capítulo. Às vezes no mesmo programa tem vários. E são vários lugares por episódio? Então, às vezes sim, às vezes não. Na estreia agora a gente vai ter 3. Eu acho que são super especiais. Olha, vamos falar do batismo de Jesus no Rio Jordão. Vamos falar de um milagre de Jesus no Mar da Galileia. E vamos falar também de bodas de Caná, em Caná da Galileia e no Museu do Louvre em Paris, mostrando o maior quadro do mundo, que tem um quadro maravilhoso do Paolo Veronese, que aliás é o maior quadro do Louvre, que fica de frente para a Mona Lisa e é uma obra-prima, uma obra de arte maravilhosa. Então a gente começa no Louvre e termina em Caná da Galileia. Esse é o primeiro episódio só da nossa temporada de 6 meses. Rodrigo, realmente é uma jornada infinita, Porque, não, imagina a quantidade, de informação, eu fico imaginando como é que vai compactar tudo isso em 1 hora, Eu fico só imaginando a quantidade, essa história toda. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, você teve alguma dificuldade, assim, em lugares que ninguém mais vai, ninguém frequenta ou ninguém frequenta há tantos anos? Você teve alguma dificuldade em entrar nesses lugares, assim? Tem lugares, por exemplo, que são meio assustadores às vezes. A gente vai mostrar num dos episódios as catacumbas de Santa Ágata, em Malta. Você está andando no meio dos esqueletos. São relíquias que foram trazidas das catacumbas de Roma e outras são de mortos de Malta, cristãos de Malta, que foram enterrados ali ao longo do tempo, porque era um lugar de devoção a Santa Ágata, que é uma história incrível também, que a gente vai contar a história de Santa Ágata. Então é meio estranho você ir andando do lado dos esqueletos que estão inteiros ali, que são túmulos abertos dentro da terra. A gente desce. E eu tenho claustrofobia. Nossa. Você imagina, claustrofobia cheia de esqueleto em volta, E
deve ser meio úmido, meio frio, deve, né? Tem aquela mas coisa mais... super interessante, né? Ainda mais quando você vai ver nas histórias que tem atrás de tudo isso, né? São catacumbas que eram também templos, né? Eram lugares de oração, especialmente lá atrás, quando o cristianismo foi perseguido. Então, tem tanta história e tanta coisa que a gente vai tropeçando no caminho e vem uma história, né? Que demais. E às vezes tem isso. A Ilha de Paulo também era um lugar um pouco ermo, assim, um pouco mais difícil de atracar ali com barco, porque não é feita para isso. Mas a gente vai indo, vai chegando, vai se organizando. A gente está numa semana muito especial aqui, né? E você já sentiu isso de perto, já viu muitas histórias. E geralmente quando a gente vai falar com as pessoas, elas falam assim: desde pequeno minha mãe me trazia aqui. Ou quando eu era mais jovem, eu rezava o texto com a minha avó. Ou no catecismo, né? E as pessoas vão se lembrando daquela época de infância, né? Para você, como é que surgiu essa coisa da história, da fé, da informação? Isso vem desde quando? Eu sempre tento entender e cada vez eu acho que eu concluo de maneira diferente. Mas a minha última versão, que eu acredito que é verdade, é que quando eu tinha 7, 8 anos, eu tinha um frei que era um professor no meu colégio Santo Agostinho, que era muito bom contador de histórias, frei espanhol, falava um português um pouquinho espanhol assim, e ele contava as histórias dos evangelhos. E eu adorava ouvir, eu ficava esperando o fim da aula quando ele ia contar alguma história. Então acho que aquela sementinha plantada ali tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Mas a vida não é reta, né? Você vai por linhas, por curvas. Então eu fiquei muito tempo sem pensar nisso, fui escrever livros, escrevi sobre outros temas e de repente as curvas vão se cruzando, né? O jornalismo se juntou com o escritor, se juntou com a história de vida. E deixa você em Jerusalém um bom tempo, e fui morar né? em Jerusalém, então parece que tudo vai coincidindo e chega no que está acontecendo agora, que é um grande projeto que junta, né, o escritor com o repórter, com o jornalista e com aquilo que me formou. A gente é aquilo que nos forma, né? Aquilo que a gente traz da nossa infância, da nossa origem, sempre vai estar dentro da gente. Uma hora ou outra aparece. Novamente, ela desperta, e né? como a vida é intensa, né? De repente, produzir tudo isso para você, né? Porque ela te preparou para esse momento de hoje. E você nunca você sabe quando algo do passado vai ressurgir, né? Quando você vai tomar um outro caminho de repente. Como aconteceu, de uma hora para outra eu me vi percorrendo o mundo agora, visitando os lugares sagrados. E todas as histórias antigas, as histórias que vinham da infância, começaram a se completar. Que incrível isso. E tem muita coisa que muda num roteiro, por exemplo, no seu caso. Você está falando bastante nisso, mas isso acontece bastante, assim, por exemplo, vou fazer tal lugar numa ilha X, chega lá, eu mudei, conheci uma outra história. Acontece. Mas como a gente está lidando muito com a história de muitos anos atrás, tem uma parte central que não muda. Tem as surpresas boas, pessoas que aparecem, lugares que você não tinha ouvido falar, uma história que é tradição local, mas que não chegou para fora, você só descobre quando você vai ao lugar. Então essas coisas vão aparecendo. Mas como a gente tem um foco na história, muito do que a gente está fazendo lá já vem da pesquisa que eu faço há muitos anos, que é uma pesquisa histórica, com base em documentos. Então tem isso, quer dizer, o improviso sempre surge, mas tem um núcleo histórico muito forte, que é o centro dos episódios. A base toda, né? São quantos episódios? Vai ser toda quarta à noite, né? Isso. E no domingo tem reprise? Toda quinta? Quinta, 10 da noite, a estreia. E tem a reprise no domingo às 4h50 da tarde. Então, vão ser 24 semanas, 24 episódios, essa primeira temporada que a gente está chamando. E tem a apresentação do Sérgio Patrick. Eu estou em campo e ele está fazendo a apresentação dos episódios. Ele vai costurando os episódios. Ele vai meio que narrar ali, costurando as histórias? Que incrível isso. E ele trabalha com você, né? Trabalha há muito tempo. Ele é um jornalista que foi correspondente por muito tempo também. Hoje ele está em Nova York e trabalha comigo. Deve estar trabalhando bastante hoje, né? Que incrível. Eu não sei mais. Deve estar fácil. Minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos passar o teaser para você dar uma olhadinha um pouquinho, para você já não começar a perder jamais, a partir de semana que vem. Prepare-se para conhecer os lugares sagrados mais fascinantes do mundo. Olha ele, o Rio Jordão.
Rodrigo Alvarez numa jornada pelos caminhos da história e da fé. Esse seria um dos 6 jarros, uma das 6 ânforas onde tinha água e depois do milagre de Jesus apareceu o vinho. E não qualquer vinho, o melhor vinho. Expedições ao Sagrado. Estreia dia 19, 10 da noite. E é isso que eu levo dessa experiência, terminando um dia tão bonito, carregando tanta coisa dentro de mim. Aqui na TV Aparecida. Que lindo, né? E como favorece a iluminação, né? Do sol, do pôr do sol, do bonito, nascer, né? Fica lindo demais. O sagrado é bonito, né? É, então ele tem que ser mostrado de maneira bonita, né? O que é sagrado na sua vida? Olha, a primeira coisa sagrada é a própria vida, né? A gente, quando surge, quando a gente aparece nesse mundo, já é algo espetacular, já é algo imprevisível, inesperado, impressionante. Eu acho que é tanta coisa no sagrado, da maneira como a gente se refere quando a gente procura os lugares, a gente está sempre procurando a relação dos seres humanos com Deus. Seja lá a ideia que se tem de Deus, porque a gente também vai mostrar, eu acho importante isso. Claro que o nosso conteúdo, pela minha própria história, é 90%, mais de 90% cristão, falando da história cristã. Mas a gente vai, por exemplo, mostrar em Malta templos megalíticos de 6, 7 mil anos atrás. Legal. Era uma procura dos seres humanos de se relacionar com Deus. Tinha altares, tinha lugares que a gente imagina que eram de oração. Então é interessante também a gente conhecer diferentes fés, né? Diferente daquela que a gente acredita, daquela que a gente conhece, e respeitar. Eu acho que é legal mostrar, vai ser muito legal a gente mostrar também esse mundo diferente que existe. Com certeza. E mas antes do dia 19, a gente já ficou sabendo que neste final de semana, em especial, domingo, também já tem um bate-papo diferente com você aqui na TV, Vamos falar né? sobre Nossa Senhora. Que demais. Vamos falar sobre a Aparecida. Vamos ter um programa às 3 da tarde. Vai ter algumas presenças especiais, inclusive o reitor do santuário. O tema é a Guardiã de Aparecida. Essa é uma história que eu acho que é muito importante, que ficou guardada nos documentos por muito tempo. A história que eu conto nessa edição nova do livro Aparecida, que está saindo agora, que foi resultado de uma pesquisa posterior à primeira edição do livro, que era uma lacuna. A gente, quando lê o relato dos jesuítas de 1748, fica faltando 10 anos. A gente não sabe onde esteve Nossa Senhora por 10 anos. O relato tem uma pequena falha. Algo que faltou anotar, eles escolheram não colocar ou não souberam, porque eles vieram um tempo depois, né? Mais de 30 anos depois. Então, tem um período que a gente acaba descobrindo em outros documentos mais tarde que nos mostra que... E olha como é óbvio. Todo mundo conhece a história, imagina, né? Todo mundo conhece a história de que João Alves pescou, ele foi o responsável por encontrar a imagem. E aí eu sempre me perguntava, João não era católico, não? Por que ele não levou a santa para casa? Por que ele deu para Felipe Pedroso? Mas como é que eu posso entender isso se tem um milagre que foi com Mãe Silvana, segundo o relato oficial? Quem é Mãe Silvana? Mãe de quem? Mãe de quem? Quando finalmente encontrei em documentos da Cúria Metropolitana a comprovação de que a Mãe Silvana é mãe de João Alves e que João Alves sim era católico e sim foi um dos responsáveis pela devoção e deu para a mãe cuidar. Então quem cuidou da mãe primeiro foi a mãe de João Alves. Que lindo. Que incrível. E ela ficou 10 anos com a imagem de Nossa Senhora e ela que começou a devoção. E aí fica claro, olha, como é que acontece o milagre das velas? Com Mãe Silvana, no começo. Ela colocou na caixa, a caixa mexeu, ela ouviu barulho. Por que ela colocou na caixa e ouviu barulho? A cabeça estava solta? E provavelmente algo se ela mexeu foi ali a primeira dentro? pessoa a restaurar a santa, Então né? ela foi a primeira, e isso tudo é comprovado. Então é tão interessante quando a gente descobre, poxa, claro, estava faltando. João Alves não teria entregue ao outro pescador. Provavelmente, depois de 10 anos, sei lá, se fizeram um acordo, sei lá, você fica 10 anos, depois passa para nós. Também, ela não sabia muito o que fazer também com aquela informação que ela tinha na mão. Né? Sim, e aí a primeira coisa é, tá quebrada, tem que colar. Como é que cola? Era cera de abelha que se usava na época. Cola, mas quebra toda hora. Então cola de novo. E começou
Eles começaram a chamar os vizinhos para a casa de Silvana, mãe de João Alves, e ali começaram a rezar. E ali começou a devoção como a gente conhece hoje. Isso que é interessante. Eu sempre gosto de dizer para quem está querendo aprender sobre a Aparecida, às vezes pessoas que não são do Brasil querem conhecer, eu digo, olha, é uma devoção genuína. Ela nasce do povo do Brasil, ela nasce das mãos dos brasileiros, dos pescadores. Ninguém inventou essa devoção, ninguém trouxe para cá. Ela é mais brasileira do que muita coisa que a gente considera brasileira. Tanto que no livro, né, desde a primeira edição, eu já tinha escrito essa introdução, eu sempre acho importante lembrar que não tinha nem futebol, não tinha carnaval, não tinha hino nacional, a bandeira não era essa e já tinha Nossa Senhora Aparecida como símbolo do Brasil. Olha só. E genuinamente brasileiro. Por isso que eu acho tão importante e continuo, né? Já faz quase 10 anos que eu escrevi o livro e comecei a pesquisa já tem 14 anos e continuo achando uma história linda que fala de nós brasileiros. Com certeza. As pessoas podem encontrar seu livro onde agora? Está nova edição? Esse livro está chegando agora nas livrarias, então ele chega em todas. Onde tiver livraria, provavelmente aqui no Santuário também, vai estar o livro. Ele já está começando a chegar. Seja muito bem-vindo. A gente Obrigado, fica muito feliz de ter uma pessoa como você, um grande contador de histórias, né? Que a gente se envolve nas suas histórias e aprende muito com elas. Então é muito gostoso, isso é muito iluminado. Que Deus continue te abençoando, Obrigado, viu? Nosso Indiana Jones do cristianismo. Não é? Muito bom, Maravilhoso, muito bom. maravilhoso. Muito bom, E você de casa já sabe, tem um compromisso aqui. Então nesse domingo já tem 3 da tarde e no dia 19 também. Não é isso? Dia 19, 10 da noite, a estreia do Expedições ao Sagrado. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, Diana show. Léo. Obrigado a todos. Obrigado, Boa obrigado. tarde para todo mundo. Obrigada pelo carinho. Prazerzão novamente. Obrigado. Beijo. E tem berinjela, viu? Tem berinjela? É verdade. Tem. Marmita, Fique né? tranquilo, tem marmita. Marmita. Sempre tem. Os sempre padres tem. falam assim, a gente vem num programa que chama Santa Receita para conversar, mas eles não dão coisa pra gente comer. Outra vez tinha uma mesa posta aqui quando eu vim. Pois é, a primeira vez é sempre assim. É sempre depois- assim, né? Depois já acostumou, né? Vai nem ter um cafezinho? Não, tudo bem. Então eu não volto mais também. Obrigado. Obrigado. Bom demais.